são prorrogáveis por mais 30 dias. Depois que o assessor olhou o seu projeto, depois eu vou abrir aqui para vocês um parecer, ele olha vários critérios. O projeto em si, o currículo do seu desse projeto, qual é a posição atual de quem orienta? O seu orientador está publicando, ele está participando das redes nacionais e internacionais atuais, mais importantes da sua área de atuação? Você, como pesquisador histórico escolar, qual é o seu desempenho? Qual é o seu background? De onde você vem? Fez iniciação científica? Teve contato com algum tipo de pesquisa científica na sua trajetória? Tem publicações? A depender do tipo de projeto que você quer, essa régua vai subindo. É claro que ninguém espera que vocês tenham publicado da graduação para o mestrado um artigo numa revista 1 e que vocês tenham feito 5 viagens internacionais para congressos. Isso não é factível. Mas aqueles que fizeram iniciação científica saem na frente. Aqueles que participaram de projetos de pesquisa saem na frente. Aqueles que fizeram iniciação ou participaram de projetos de pesquisa financiados por instituições de fomento, CAPES, CNPq ou a própria FAPESP, saem na frente. O que eles querem nessa avaliação de vocês, pesquisadores, é entender se vocês já têm contato ou tiveram contato prévio com o mundo acadêmico, com a forma de participação em projetos acadêmicos. E isso por quê? Porque todo tipo de bolsa da FAPESP exige uma coisa específica, chamada dedicação exclusiva. Quer dizer que se criar... Não pode trabalhar, não pode ter vínculo empregatício, não pode ter CNPJ, não pode prestar consultoria, não pode fazer nada. A FAPESP, uma vez que você assume o compromisso de ser bolsista FAPESP, você assume um compromisso de ter dedicação exclusiva à FAPESP. Existe o valor da mensalidade, que é a bolsa que vocês recebem, tem um valor separado chamado reserva técnica, que é um valor proporcional ao total, né, ao montante final que vocês têm anualmente de bolsa, que serve para pagar traduções, comprar notebook, participar de eventos científicos, pagar inscrições em congresso, comprar livros. Então tem um valor extra que, a depender do nível, graduação, mestrado, doutorado, vai mudando, né, o percentual de 15% do total anual, de 20% do total anual, para que vocês utilizem para o seu próprio benefício de pagar custas para ir para um congresso. Se vocês forem publicar um artigo internacional que exige uma certificação de uma empresa atestando o idioma, dado que a gente não tem primeira língua no inglês, você pode usar esses recursos para custear a FAPESP. Tudo bem? Eles rastreiam tudo. Eles rastreiam CNPJ aberto, se você emite nota fiscal, imposto de renda, eles rastreiam tudo. E isso é um dos principais problemas da FAPESP. Uma das principais questões da FAPESP é: você assina um contrato, se você é aprovado, e você tem que devolver todo o dinheiro. Eu já vi isso acontecendo mais de uma vez, em que, no final do projeto, no final do processo, você faz a prestação de contas, você tem que guardar todos os seus documentos por 5 anos, né, de tudo que você tem, e se eventualmente você cai na prestação de contas e eles pedem alguma coisa, você é obrigado a devolver todo o dinheiro que você usou da FAPESP em bolsas o tempo todo. Então, assim, não existe possibilidade nenhuma de gato, de qualquer tipo de... Não tem. A FAPESP somente permite algumas questões específicas com submissão de pedido de aprovação chamado SM, solicitação de mudança. Então, existem parcerias da FAPESP com a Bolsa PAI, por exemplo. Já está garantido. Existe uma parceria em que a FAPESP garante, permite que o pesquisador tenha Bolsa PAI.
Qualquer outro tipo de bolsa não pode. Qualquer outra monitoria não pode. É dedicação exclusiva. Ah, a FAPESP permite que eu dê aula até 4 horas. Não. A FAPESP pode permitir que você tenha 4 horas de hora-aula, se isso tiver o aceite do seu orientador, se isso tiver a aprovação do conselho da FAPESP. Você não pode fazer nada achando que a regra está lá e é automática. Tudo depende de uma pré-aprovação da FAPESP. Diga lá, Amanda. Oi, me escuta? Vou pedir desculpa porque eu tô sem câmera, mas eu espero Escuto que sim, pode falar. esteja tudo bem. Eu tô falando aqui de uma posição muito diferente de vocês, assim, eu sou da FAUSP, não faço GPP, e também não vim da USP na graduação. Quero saber se você pode me esclarecer quanto a isso, assim, como a FAPESP avalia esse background dos alunos. Eu vim de uma instituição federal em Minas, assim, eu não sei como eles avaliam, afinal... Não tem problema nenhum, Amanda. Não tem problema nenhum. A vinculação da FAPESP, Amanda, é com as instituições paulistas no momento em que você submete o seu projeto. Então, se o seu projeto é de mestrado na FAO, você tem que comprovar o vínculo com a FAUSP. O seu background, o que vem antes de tudo isso, é o seguinte: você fez uma federal, você teve iniciação científica, quais são as suas notas, qual é o nível da instituição que você veio. Infelizmente, é um critério que eles usam para, por exemplo, dizer, olha, você veio de uma instituição particular, não muito renomada, não fez iniciação científica e tem média 6, cai. Você fica bem abaixo na lista de prioridades. Então, tudo isso, eles nunca vão falar isso no site da FAPESP, mas a gente sabe que isso acontece. Então, essa conversa mais informal é para isso. Tá bem, ótimo. Era para entender isso mesmo. Se sai atrás em algum nível por não ter tido a oportunidade de, obviamente, ter FAPESP durante as pesquisas de graduação. Mas uma outra pergunta rápida, se puder me esclarecer, assim, existe uma diferença de avaliação entre projetos de iniciação científica e extensão? Porque eu venho de um campo muito particular na arquitetura que faz muita extensão. Uhum. Eu não sei, acho que pode ter uma diferença de avaliação nesse sentido. A FAPESP não financia nada de extensão. Tudo da FAPESP é uma questão de pesquisa, tá? Então não tem financiamento de extensão. Eu acho que uma alternativa importante, Amanda, é você conseguir construir justificativas, inclusive no meio do seu próprio projeto, demonstrando como essas atividades de extensão produziram alguma coisa. Então, se essas extensões produzem artigos, ótimo. Se essa extensão produz conhecimento, justifica. É extremamente importante isso que você está falando, que é entender onde é que estão os seus eventuais problemas para os olhares da FAPESP e como você contorna isso. Então, dizer que essas atividades de extensão estavam sob o guarda-chuva de uma atividade de pesquisa, você resolve o seu problema. Mostrar que houve algum tipo de publicação a partir dessas atividades de extensão, resolve o seu problema. Mas, de qualquer forma, tipo, eu fiz extensão. Tá, whatever, a FAPESP não vai levar isso em consideração. Infelizmente, não é esse o caminho que eles esperam para um bolsista FAPESP de mestrado. Certo, obrigada. Imagina. Tudo bem até aí, gente? Diga, Gabriela. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eles consideram a nota, eles consideram a média ponderada ou a média ponderada com reprovações? Tudo. Primeiro, quanto mais reprovações ou tendo reprovações, é praticamente um critério de exclusão. Então, a depender da área. Claro que nas áreas de engenharia, que todo mundo reprova em cálculo e alguma vez na vida, eles levam essa média em consideração. Mas quando você tem que submeter entre os documentos obrigatórios para a FAPESP o seu currículo e o seu histórico escolar, é o histórico curricular sujo. Então, obrigatoriamente você tem que mandar o histórico escolar sujo com todas as reprovações. Entendi, obrigada, viu? Nada. Então, esse é mais um dos argumentos quando eles olham o histórico do aluno. É média do aluno, reprovações do aluno, participação de iniciação científica. Quanto mais pontinhos você vai construindo, né, você vai ganhando, mais lá para cima você fica nessa régua que a FAPESP passa para separar, né, eventualmente, aqueles que eles acham que tem mais perfil acadêmico e aqueles que eles acham que não.
considerando, né, gente, lembrando que não tem recurso para tudo. A régua está cada vez mais alta, porque cada vez menos recurso. Então, eles estão apelando cada vez mais para justificativas mais... eu ia usar um termo bem ruim, mas cada vez levantando mais a régua para pegar só um percentual bem pequeno das pessoas que efetivamente conseguem bolsa. Tudo bem até aí? Mais alguma dúvida, assim, relacionada a esse primeiro momento? É necessário que as extensões nível graduação gerem publicações durante a graduação ou poderia ser após também? Pode ser após também, mas o que você tem que considerar é o seguinte: no momento de submissão para a FAPESP, o que é que você tem? É basicamente um retrato daquele momento. Então, eventualmente, Gabriela, se você tiver um artigo que está para sair, eu recomendo fortemente que você espere ele sair para submeter para a FAPESP. Porque no momento em que você for submeter o seu projeto e a sua súmula curricular, que é um outro documento obrigatório, você não pode colocar isso. A não ser que ele já esteja no prelo, que você tenha o comprovante de que vai sair. Tá? Mas se você tiver com o projeto em avaliação, eu recomendaria que você esperasse para ter tudo isso. Tá? Porque senão só falar que fez extensão, talvez te separe daqueles que não fizeram nada, mas te coloca bem abaixo de todos aqueles que fizeram iniciação científica, que tem publicação, que tem... E é claro, de novo, a gente entende que vocês não vão ter publicação no MA1, mas se vocês vão em evento da própria graduação ou eventos de pós-graduação, existem diversas revistas que são revistas de discentes de programas de pós-graduação. Eles já começam a entender se você tem publicação com seu orientador, tem atuação em redes com seu pesquisador. Tudo isso faz parte do processo de construção do perfil do pesquisador que vai se submeter à avaliação para a bolsa. Jennifer. Oi, boa noite. Eu não sei se você vai falar depois, mas eu tô com uma dúvida desde que eu entrei aqui na oficina, que eu já faço uma bolsa PIBIC, e aí eu vi lá no site que eles pedem para informar se você já tem alguma bolsa, e eu queria saber como que é o processo, se é tipo uma exclusão automática que eles fazem, ou eles têm um critério específico deles. Depende do tipo de bolsa. Se a sua é PIBIC, então você é iniciação científica. Eles pedem para informar porque, por exemplo, a FAPESP, no mestrado, se você é bolsista CNPq CAPES do mestrado, a FAPESP, ela come o seu total de tempo de bolsa possível, olhando as bolsas que você já teve no CNPq CAPES. Então, se você submete um projeto da FAPESP mestrado de 24 meses, mas você já teve 5 meses de bolsa CNPq CAPES do programa, você só vai poder ter 19 meses de bolsa de mestrado. No caso da iniciação científica, isso conta como pontuação se for um novo projeto. Então, por exemplo, a FAPESP vai olhar, vai dizer que você já foi bolsista num processo seletivo, porque tem uma instituição de fomento, então você ganha pontos para desempenhar um novo projeto, considerando que você já teve histórico de pesquisa com PIBIC e tudo mais. Não é o mesmo caso de mestrado e doutorado, que eles comem parte do seu tempo já financiado por outra instituição para o desenvolvimento da mesma pesquisa. Ah, tudo bem. Eu estava com essa dúvida justamente porque eu já tinha ouvido essa história do mestrado, de que talvez eles poderiam, se tivesse um limite, eles pedissem... Sim, mas aí é porque é o mesmo tipo de pesquisa. Pensa que a lógica é a seguinte: a FAPESP está financiando uma pesquisa que já está sendo financiada. Então, já que já foi financiada em parte por uma instituição, eu posso talvez financiar o restante, mas nunca mais tempo do que o previsto. Tá bom, obrigada. Ana. Eu gostaria de saber, professor, se no projeto cabe algum tipo de posicionamento a respeito da condição social do aluno, da condição socioeconômica. Não cabe. A FAPESP, infelizmente, não tem nenhum tipo de linha de pesquisa ou linha de financiamento que considere qualquer tipo de situação socioeconômica. O projeto ele é altamente estruturado, fechado, rígido. Vou mostrar para vocês um pouco do projeto da FAPESP.
Você pode, eventualmente, usar um pequeno espaço do projeto para fazer uma apresentação, mas te digo de antemão que isso nem é muito bem visto. A gente, como assessora DOC, quando recebe projetos para fazer avaliação, a gente, inclusive, tem a recomendação, da própria FAPESP, de olhar aquilo que se pede. E o que é que a FAPESP pede? Introdução, justificativa, revisão bibliográfica, métodos, materiais, hipóteses e resultados esperados. Não existe uma apresentação do aluno. Não tem uma carta de apresentação, uma carta de recomendação. Nem a recomendação de 2 professores que toda pesquisa pede, que você indique 2 pessoas, eles não pedem uma carta de recomendação. Eles só pedem que você diga quais pessoas talvez possam te recomendar. E aí coloca o nome, o e-mail, o endereço, o telefone dessas pessoas, e se necessário a FAPESP entra em contato com esses pesquisadores, mas não tem carta de recomendação. Ok, obrigada. Tá? Daniel. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo bem. Felipe, eu queria uma opinião sincera sua, já diante de toda a sua experiência que você acabou de relatar em relação aos processos da FAPESP, sobre essas questões que você colocou sobre essas pontuações, né? Esses critérios, essas réguas que você comentou. A minha situação é a seguinte, né? Eu queria saber se você acha que, diante de algumas situações, se ainda vale a pena tentar uma bolsa FAPESP. Eu tenho publicação A1, não sou o primeiro autor, tenho capítulos de livro publicado, tenho softwares publicados, etc. Faço parte de um grupo de pesquisa na USP desde 2016, então tenho já um caminho, uma trajetória acadêmica, ainda bem inicial, mas ainda assim uma trajetória acadêmica. E, por algumas razões, eu estou entrando agora no mestrado, ia tentar o doutorado direto, mas acabei entrando no mestrado. Só que o que acontece? A minha graduação sempre foi bem maluca. Eu tive algumas reprovações, eu tive que reingressar. Então, o meu histórico ele é, de fato, muito bagunçado, apesar de ter esse histórico acadêmico. Você acha que isso... Porque, pelo que eu sei, a FAPESP olha muito histórico, né? Uhum. O fato de existir esse tipo de, vamos dizer, histórico tortuoso, já seria uma linha assim de não ceder nenhuma bolsa em termos da FAPESP? De jeito nenhum, porque tudo vai depender de 2 coisas. A gente tem os critérios pré-estabelecidos, mas são pessoas que vão avaliar o seu projeto. É um assessor ad hoc. Esse assessor pode ter um pouco mais de tranquilidade para entender a sua trajetória, ou ele pode ser extremamente mais rígido e dizer não, ponto final. Tudo vai depender do resto, né? Não é uma variável específica que te exclui ou que te coloca para dentro. Eu acho que se você tem publicação, se você tem uma trajetória mais organizada a partir de um determinado momento, espere que a FAPESP vá falar sobre o seu histórico de graduação. Se isso vai ser ou não um indicador, uma variável que vai tirar você da jogada, isso só vai ser colocado lá na frente, na reunião colegiada diária e a reunião coordenação diária e coordenação adjunta, quando você tiver o seu projeto junto com vários outros, para dizer, temos X projetos e temos Y vagas de designação. Você pode estar selecionado naquele momento ou não. Então, não tem um critério. Se você falar, tipo, tenho 10 reprovações, sou da área de ciências humanas, aí eu vou te dizer, olha, as suas chances são mínimas. Porque é muito difícil a FAPESP colocar alguém com tanta reprovação, com média tão baixa nesse processo. Esse é um critério importante. Agora, se não é tão ruim assim, ou então se você tem um projeto... Uma coisa que eu falo, Daniel, para todo mundo, inclusive orientando os meus que estão aqui, é o seguinte, desenvolver um projeto FAPESP, submeter o projeto FAPESP, é fazer uma pré-qualificação. Esses pesquisadores que vão olhar para o seu projeto e vão avaliar o seu projeto, certamente são pesquisadores extremamente da sua área. Extremamente da sua área. E eles vão te dar dicas sobre o seu projeto que talvez você só terá no momento da qualificação. Então, ter essa devolutiva de um projeto avaliado por pesquisadores da área é ganho, ainda que não seja um ganho da bolsa.
é um processo meio complexo, submeter FAPESP, tem muito documento, precisa da assinatura da EASH, do diretor, tem um caminho aí tortuoso para fazer, mas nada que uma sentada se resolva. Senta no computador, manda tudo, você espera, o negócio vem. Eu sou radical nesse sentido, em dizer que praticamente nada é motivo para não submeter. O fluxo é aberto, as pessoas são qualificadas, e se nada der certo, você vai ter uma baita de uma avaliação sobre o seu projeto. Perfeito, obrigado, Felipe. Imagina. Otávio. Boa noite. Boa sou noite. estudante da graduação. Eu queria perguntar sobre as regras de exclusividade. Eu queria saber se contratos de estágio entram em conflito com o regime de exclusividade das bolsas. Não entram em conflito desde que você siga a quantidade de horas que estão previstas no seu curso. Então, isso é considerado disciplina, né? Você está fazendo estágio porque esse estágio é obrigatório no seu curso. Mas se você tem no seu curso 120 horas de estágio e você trabalha 6 horas por dia, então isso é incompatível. Mas contratos de estágio normalmente passam pela FAPESP, sem problema nenhum. Você pode fazer estágio e ter uma bolsa de iniciação científica no 4º ano. Respondi, Otávio? Sim, respondido, obrigado. Imagina. Kaique. Boa noite a todas e todos. Felipe, eu tenho uma pergunta também que é semelhante à do colega antes do Otávio. Eu esqueci o nome. Eu fiz isso, perdão. Eu fiz a minha graduação, o tempo estimado seriam 4 anos e o tempo que eu fiz foram 5 anos e meio. Eu vi que um dos critérios da FAPESP também é essa questão de formar no período estimado, né? Por exemplo, seria então 4 anos. Isso também tem um peso que eu deveria levar em conta ou eu posso, pelo menos, tentar? Deve tentar. Eu acho que assim, não se apeguem a essa ideia de que todo mundo que presta ou que submete projetos da FAPESP sempre foram os alunos número 1 das turmas. Não levem isso em consideração. Eventualmente, o assessor que pegar o seu projeto, Kaique, pode tão simplesmente nem perceber que você demorou 1 ano e meio a mais, ou então, se você demorou 1 ano e meio porque você fragmentou mais o curso ou porque você reprovou muito, tudo depende de muita coisa, entendeu? E, de novo, eu volto a bater na mesma tecla. É uma pessoa que vai fazer essa avaliação. E essa pessoa pode entender como normal que um aluno que tem a habilidade ou então a autonomia de mexer na sua própria grade pode fazer um curso em 6 anos. Não levem essas coisas tão a ferro e fogo assim para dizer que isso é justificativa para a não submissão. Não acho que seja. Já tive inclusive aluno aprovado com reprovação, já tive aluno aprovado com situações bem complexas. E isso não foi critério. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que veio de instituição particular, fez direito no Mackenzie. E mesmo assim é bolsista FAPESP no mestrado. Então, cuidado com essas ideias que às vezes estão muito mais na nossa cabeça de um elitismo ou então de uma concorrência desleal, porque nem sempre é assim. Né? Eu acho que vocês têm que focar, e essa é a minha recomendação, foquem muito mais em construir um bom projeto com boas justificativas, entendendo quais são as fragilidades de vocês, mas costurando e respondendo a essas fragilidades, do que simplesmente deixar e não submeter. Não faz isso não. Obrigado, Felipe. Ludmila. Tá baixo, não consigo te ouvir. Não consegue? Agora sim. Consegue? Eu tenho uma dúvida. Eu submetendo um projeto e ele não tendo sido aceito, eu consigo aceitar as orientações, arrumar o projeto e depois resubmeter? Sim, isso se chama reconsideração. Você pode submeter quantas reconsiderações você quiser ad eternum até você ter uma justificativa ou até você desistir. Então, eu, por exemplo, no meu projeto de pós-doutorado,
O meu pós-doc passou na segunda reconsideração. Claro que uma das reconsiderações foi um erro da FAPESP, que eles achavam que eu estava na mesma instituição e eu tinha mudado de instituição, e aí eu esperei 3 meses para vir uma resposta patética dizendo a FAPESP não privilegia pessoas que mantêm na mesma instituição. Só que eu fiz o doutorado na UFSCar e o pós-doc na Unesp. Só que eles tinham entendido que eu ia ficar na mesma instituição. Aí eu demorei 3 meses para ter uma resposta negativa. A ideia existe, quando você abre um processo FAPESP, ele corre por todas as fases. Habilitação, em análise, submetido para os avaliadores ad hoc, coordenação diária, coordenação adjunta, despacho. Chegou o despacho para você, só o seu orientador vai receber o despacho completo com todas as informações do assessor ad hoc da avaliação. Você pode refazer todo o seu projeto, responder, inclusive se você quiser fazer uma reconsideração, é igual ao artigo científico. Você tem que responder pontualmente a todas as demandas e fazer respostas, né, a tudo que você modificou no seu projeto. E você não abre um processo novo, você faz uma reconsideração dentro do seu mesmo processo. Lá na aba do SAGE, posso te mostrar depois, tem um processo de reconsideração, em que a FAPESP olha, habilita o seu processo novo e reenvia para os mesmos assessores que já fizeram a primeira avaliação. E aí é um processo inteiro novo. Demora os mesmos 30 dias, tudo igualzinho. Obrigada. De nada. Tudo bem, pessoal? Podemos voltar ao processo? Ou alguém tem mais alguma dúvida pontual antes da gente voltar? Não? Então eu vou aqui só compartilhar a tela com vocês. Mas seria importante que vocês também pudessem mexer no computador de vocês. Alguém, por favor, me dá só um ok se o meu SAGE estiver aparecendo. Tá sim. Tá? Então, essa é a aba do SAGE, é aqui que tudo acontece. Então, no primeiro lugar, se vocês não tiverem cadastro, como eu pedi para vocês fazerem, tem que vir aqui no Sem Cadastro, vocês têm que fazer o cadastro de vocês, tudo mais. Depois vocês vão ter que submeter alguns documentos para a FAPESP, validar o SAGE de vocês e a submissão. Então, aqui é a telinha principal do SAGE. Sempre que vocês querem fazer uma nova proposta, é vir aqui em propostas, nova proposta inicial, tá? Eu vou abrir um processo para vocês, dentre os meus processos. Então, tudo isso daqui, ó, são processos desde o meu mestrado, doutorado no exterior, outro doutorado no exterior, pós-doutorado no exterior, jovem pesquisador, e aqui os meus orientandos todos, tudo mais. Eu vou abrir um processo, o meu processo de pós-doc, não, vou abrir o auxílio jovem pesquisador, para ficar mais fácil. Então, tudo isso daqui são coisas que vocês vão ter que preencher quando vocês estiverem submetendo o seu projeto para a FAPESP. Primeira aba é essa daqui, vocês vão ter que colocar qual é o tipo de projeto, qual é o título do seu projeto, quem é o beneficiário são vocês e o responsável é o orientador, qual a instituição, qual que é a data, e depois vocês vêm aqui em dados gerais do projeto. Aquilo que eu falei para vocês é extremamente importante sobre a escolha da área que vai fazer a avaliação do projeto de vocês. Isso é bem importante, vocês conversarem com o orientador, conversarem com o histórico do orientador de vocês. Por quê? Vamos lá. O nosso programa de gestão de políticas públicas da USP, ele está vinculado à área de administração pública da CAPES. Só que aquilo que eu, Felipe Brasil, como pesquisador e docente pesquiso, é política pública e é formação de agenda governamental. Esse tipo de especialidade e essa área de conhecimento não está elencada na administração pública. Está dentro da ciência política. Então, para facilitar que o assessor que vai olhar o seu projeto seja, de fato, um assessor da área específica da qual vocês trabalham,
é importante vocês xeretarem bastante essas distinções que estão nas classificações da área e subárea. Isso muda tudo. Tudo. Se eu mando o mesmo projeto que eu mandei aqui para políticas públicas e agenda setting para a área de administração pública, muito provavelmente isso nem seria considerado, porque a galera lá não dialoga diretamente com essa área. As pessoas que estão cadastradas como assessores ad hoc da FAPESP, elas pesquisam burocracia, implementação, uma série de outras questões de orçamento, contabilidade estatal, capacidades estatais, enfim, multigovernança, e não exatamente a área de políticas públicas, que é estruturalmente uma área da ciência política. Sobretudo em programas multidisciplinares, interdisciplinares, a gente sabe o pessoal do ProMusp, o pessoal de GPP, cuidado com a escolha da área. Se preciso, vai parar no turismo, se preciso, vai parar na história, se preciso, vai parar na psicologia social. Olhem qual é a rede que o seu grupo de pesquisa, o seu orientador, que a sua proposta se insere mais. E escolham essa proposta. Aqui, vocês vão submeter, né, fazer de novo o processo. Felipe, desculpe interromper, você pode aumentar um pouco o zoom pra gente, da tela? Aumentar o zoom? É, isso. Assim? Melhor. Isso, assim tá melhor, Melhor? pra gente ver. Sim, obrigada. Maravilha. Então, aqui são, de novo, a gente ainda está na identificação do projeto, né? Dados do projeto, a instituição é a XIUSP, pessoas envolvidas. Aqui nas pessoas envolvidas, normalmente, no projeto, no caso de vocês, só tem você e o seu orientador. Como esse meu projeto é um projeto maior, que tem vínculos internacionais, Brian Jones, Frank Baumgartner, a Capela, a Renata Bichir e eu, tem mais pessoas aqui, tá? Esqueçam essa história, não de vocês, vai aparecer quase que exclusivamente a ideia, né, ou a informação, vocês e o orientador de vocês. E aqui, descrição e resumo do projeto, em português, em inglês. Acho que é só isso que tem nos projetos de mestrado e doutorado, só resumo em português e inglês. Dinheiros. Então, aqui de novo, vocês vão, essas informações vocês podem solicitar, na verdade, no caso de vocês que é bolsa de mestrado, doutorado, a reserva técnica é automática, vocês só vão selecionar especificamente a quantidade de meses, o resto é tudo calculado automaticamente, e vocês têm que vir aqui em outras fontes para dizer que vocês não têm outras fontes de financiamento. E aí volta a pergunta da colega, da Jennifer, se eu não me engano. Nos casos de alunos e alunas que já começaram mestrado ou doutorado com bolsa CAPES, vocês obrigatoriamente precisam dizer qual é o período que vocês usufruíram de outras bolsas aqui, tá? Em outras fontes. E aí começa a palhaçada. Tô brincando, mas aí começa a parte bem específica. Que são a documentação exigida da FAPESP. Eu vou depois abrir um outro processo, só para vocês entenderem e a gente trabalhar melhor quais são os documentos. Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês qual que é o histórico da FAPESP. Tá? Esse histórico aqui, esse é o meu projeto de jovem pesquisador. Então, eu submeti ele no dia 27/5. Essas fases aqui são fases... Vamos passar essa parte, porque aqui foi uma coisa errada que a FAPESP fez no meu projeto. Vamos começar aqui. Submissão da solicitação. 23/7. Mentira. Vamos começar aqui. Aqui. Habilitação iniciada. 19/8/2020. Esse processo teve alguns problemas porque mudou as regras da FAPESP. Então, vamos lá. Submissão da solicitação. Tá vendo que é uma reconsideração? Antes eu tinha errado a área, depois eu coloquei a área correta. Eu submeti esse projeto dia 19/8/2020. Dia 20/8, a parte administrativa da FAPESP habilitou o processo. Ele foi enquadrado numa específica área. O de vocês não tem isso, mas é só habilitação. Depois a FAPESP vai lá e indica um assessor, que é aquela parte que eu disse para vocês de submissão. Pera aí, gente, deixa eu só fazer uma coisa. Rapidinho.
Cadê o Gabriel? Gabriel, você tá aí? Sim. Posso abrir o seu processo? Pode sim, com certeza. Obrigado. Gente, o Gabriel me orientando, a gente submeteu ao processo dele. É muito mais fácil eu abrir o processo dele, que é igual ao processo de vocês, do que eu ter que ficar abrindo o meu processo, que não tem nada a ver com o processo de vocês. Então, o processo do Gabriel tá aqui. Vamos aqui em mais informações, histórico de eventos. Bom, tentar dar um zoom o máximo que eu puder. Esse aqui é o processo do Gabriel. Nós mandamos o processo dele para a FAPESP. Felipe, perdão. Acho que você tem que colocar a sua tela, não apareceu. Eu esqueci só de fazer isso, né? Voltar a fazer a apresentação. Muito obrigado. Aqui. Tá aparecendo? Sim. Maravilha. Só para vocês terem uma ideia da demora e dos timings da FAPESP. A gente mandou um projeto do Gabriel junto com o processo seletivo de entrada no mestrado. Então, ele entrou no mestrado no mês 3 de 2022. A gente já tinha submetido a proposta de mestrado dele no mês 10 de 2021. Submetemos a proposta, ela foi habilitada nessa primeira parte administrativa, então perguntaram um documento a mais, por isso a diligência aberta, respondemos. Depois a gente tinha errado no documento que, lembra, Gabriel, a gente mandou o histórico limpo. Depois eles pediram, através de uma diligência, para a gente mandar o histórico sujo. Então, 22/10 submetemos, foi efetivamente habilitado no dia 25/10. Beleza, 3 dias depois de conversa administrativa com a FAPESP, tivemos a habilitação do processo. O que quer dizer isso? Todos os documentos estão em ordem. Todos os documentos de histórico, de projeto, de súmula curricular minha, de súmula curricular do Gabriel, os documentos da EASH que aprovam a submissão, tem que passar pela pós-graduação, né, a aprovação da submissão, tem alguns documentos institucionais que eu vou mostrar para vocês, tudo isso foi habilitado. 2 dias depois, a FAPESP indicou um assessor. O que quer dizer isso? A FAPESP olhou o projeto do Gabriel e falou, bom, é um projeto que fala sobre políticas públicas e populismo. Vou mandar para tal pessoa. Essa tal pessoa, que a gente chama de assessor ad hoc, nunca é conhecido. A gente não sabe, é completamente blind, ninguém sabe quem são essas pessoas, tá? Gente, só uma coisa, se alguém quiser perguntar, tem que abrir o microfone e berrar, porque eu não consigo enxergar a tela. Felipe, desculpa, eu levantei a mão. Só uma dúvida, acho que antes de você continuar, você falou que você e o Gabriel submeteram o projeto antes dele entrar no programa, foi isso? Sim. E isso então é permitido, pode ser feito... É permitido porque são 2 fases. Existe uma fase que é a fase de avaliação de projeto. Depois que o projeto é avaliado e aprovado, existe uma segunda fase de contratação de projeto. Na contratação, você precisa demonstrar que você passou no processo seletivo. Então, você pode submeter o projeto para a FAPESP sem ter o vínculo, naquele momento, com a instituição. A própria EASH entende isso, todas as instituições entendem isso. Olha, tudo bem, você vai submeter um projeto, nada garante que você vá conseguir, e nada garante que, se você conseguir, você vai contratar esse projeto, porque talvez você não passe no processo seletivo. Então, você pode, sim, submeter o projeto junto com o processo seletivo. Já que você já elaborou o projeto, submete. A maior parte dos programas, o de GPP, por exemplo, o projeto de pesquisa que é apresentado no processo seletivo tem a mesma estrutura do projeto de pesquisa FAPESP. Justamente para estimular os alunos a fazerem isso. E quanto tempo costuma demorar nesse processo, desde a submissão até você não lembra o termo, você usou a qualificação para depois gerar a contratação? Esse meio tempo, ou seja, do momento da submissão até o momento de, se tudo der certo... 3 meses é o normal, a não ser que você pegue processos, como o Gabriel pegou, de férias coletivas da FAPESP. Se você quer ter a resposta no mesmo ano,
você obrigatoriamente tem que mandar em setembro, que é um pouco antes dos processos seletivos. A gente demorou a mandar, porque o nosso processo seletivo foi estendido, e a gente mandou em 22/10. Eu já tinha certeza que em 2021 a resposta não ia sair. Não dava. Para ter a resposta no mesmo ano, você tem que submeter até o mês 9. Aí sim, você garante mais ou menos, considerando 3 meses, que até o dia 20 de dezembro você tem a resposta. A gente submeteu em 22/10. De nenhum jeito essa resposta ia sair em 2021. Mas o projeto estava pronto, o Gabriel já tinha submetido para o processo seletivo do programa, submetemos. Então, dia 22/10 submetemos, dia 27/10, dia 25/10 isso teve um ok, foi concluída a habilitação, todos os documentos estão ok. Dia 27/10, 2 dias depois, a FAPESP olhou para o projeto do Gabriel, entendeu qual que era o tipo do projeto, as temáticas e tal, e recomendou para um assessor. Esse assessor só aceitou dar o parecer 7 dias depois, uma semana depois. Então, dia 4/11, o parecerista aceitou e a solicitação foi enviada. Certo? No caso do Gabriel, 2 assessores foram indicados, que é o caso do mestrado. Então, em 16/11, a coordenação da FAPESP entendeu que talvez no projeto do Gabriel, um assessor só não seria o bastante, porque ele trabalha com 2 linhas teóricas bem distintas. E no dia 16/11, indicou um novo parecer para uma nova pessoa. Esse primeiro parecer aqui, dia 4/11, o parecer já foi emitido, parecer de assessor ad hoc emitido. O outro parecerista que foi indicado dia 16, ele recebeu dia 26/11 e deu parecer 23/12. Lembra que eu falei que são 30 dias? Esse bendito aqui demorou 28 dias para dar o parecer. Faltando 2 dias para expirar o prazo e faltando 1 dia para o Natal, ele deu o parecer dele. Então, vejam, de 22/10, demorou 2 meses exatamente para o Gabriel ter os 2 pareceres dele. Só que aqui as FAPESP entrou em férias coletivas. E só voltou a trabalhar no dia... férias coletivas é de 20/12 a 25/1, mais ou menos. Na primeira reunião colegiada diária, que foi no dia 8/2, o trabalho do Gabriel, com esses 2 pareceres, foi debatido pela coordenação diária, para selecionar quem passa, quem não passa, vamos olhar os pareceres, vamos ver quantas vagas a gente tem, vamos ver qual é a concorrência. Passou pela coordenação diária, na semana seguinte passou pela coordenação adjunta. A coordenação diária é menor, é mais específica, né? Então, no caso do Gabriel, foi a coordenação da ciência política. Depois, a coordenação adjunta foi a coordenação das ciências humanas 3, que é a parte que está antropologia, sociologia, ciência política, etc, etc, etc. Depois que isso acontece, a gente tem um monte de área de parte administrativa, que é o despacho. Então, começa o despacho, prepara o despacho, prepara o despacho, emite o despacho, tem a decisão. Ou seja, o projeto do Gabriel, que foi submetido em 22/10, teve a primeira resposta no dia 17/3. Então, foram 5 meses quase de espera. Mas considerando que teve 1 mês inteiro de férias coletivas. Certo? A gente demorou 2 meses para fazer toda a reconsideração do trabalho do Gabriel. Então, no dia 22/5, nós ressubmetemos a proposta. Ela foi habilitada 2 dias depois, no dia 24/5, depois de algumas perguntas que a FAPESP fez. E hoje, dia 7/6, foi novamente indicado por um assessor. Essa fase é exatamente essa fase de indicação ao assessor. É como se o trabalho dele tivesse voltado para cá. A gente espera que agora a FAPESP, esse assessor, aceite, e ele tem 30 dias para fazer o processo que vai todo de novo até chegar
nas coordenações de área, coordenação adjunta e passar por todo o processo de novo. Esse é o processo. Dúvidas sobre isso, gente? Mariana, vamos lá. Boa noite, Felipe. Boa noite. Eu imagino que deve ser muito difícil um projeto passar direto, né? Mas nesse caso, então, vocês tiveram a oportunidade de fazer os ajustes e submeter de novo. Então agora pode ser que ele tenha mais ajustes para ser feito? Existe uma possibilidade de uma terceira Desculpa, submissão? Mariana, eu caí completamente, eu perdi toda a sua pergunta. Ah, tudo bem. Eu falei que eu imagino que deve ser muito difícil um projeto ser aceito de primeira, sem fazer nenhum ajuste, né? Então, nesse caso, vocês estão fazendo o ajuste pela primeira vez. Mas Sim. É possível que volte o projeto e vocês mexam de novo. Tem um limite de O tempo. O limite é o tempo. A questão, Mariana, é exatamente o seguinte, e foi muito boa a sua pergunta para eu lembrar de uma questão importante. O normal é todo mundo reprovar na primeira tentativa. A não ser que sejam aquelas bolsas que eu falei para vocês, que são as bolsas que já são pertencentes a projeto, o normal, o modus operandi da FAPESP é realmente testar quem quer. E nas justificativas da reprovação, a gente encontra as coisas mais bizarras possíveis. E é por isso que é importante submeter o quão antes possível. Antes de começar o mestrado ou logo que começa o mestrado. Porque você tem mais tempo de reconsiderar. Então, por exemplo, Gabriel submeteu antes do mestrado, antes de entrar, teve a resposta no mês 3, submeteu no mês 5. Se daqui 2 ou 3 meses vier negado de novo, a gente ainda tem condições de submeter mais uma vez a reconsideração. A depender do tipo de resposta que vem. Porque tem coisas, Mariana, que os assessores falam que são mutáveis. Você pode redefinir projeto. Você pode mudar o horizonte temporal. Você pode ajustar a metodologia. Agora, se eles reprovam, por exemplo, na primeira vez, porque o seu histórico escolar da graduação é ruim. Na segunda vez, eles continuam dizendo que o seu histórico escolar é ruim. Você consegue mudar o histórico escolar? Ah, entendi. Mas então esse parecer que você recebe na primeira vez, ele é tanto referente ao projeto quanto ao seu currículo, né? Depois eu tento mostrar para vocês o parecer do meu projeto. Ele fala sobre tudo. Tudo aquilo que eu falei para vocês. É o projeto, e aí tem várias perguntas sobre o projeto. A execuibilidade do projeto, se dá tempo, a relevância, a inovação, tudo sobre o projeto, o referencial teórico, os métodos, sobre o seu orientador. Ele está muito lotado, tem muitos orientandos, ele tem experiência na área, qual é a publicação recente? O pesquisador em si, histórico escolar, atuação atual, né? Tipo, histórico atual, não histórico da graduação, mas o histórico no mestrado. Então, por exemplo, se você passou pelo primeiro semestre e tem conceito B, desculpa, de novo você vai ficando pro fim da fila. Sem conceituar em tudo, talvez não seja o melhor dos mundos. Então, o parecer, ele é bem detalhado sobre tudo. Sobre a instituição, aonde você submeteu o projeto, a USP no caso, a IACHE, sobre o seu orientador, sobre o seu programa, sobre você e sobre o seu projeto. Vem tudo especificado direitinho, com, inclusive, gradações para dizer excelente, muito bom, bom, regular, mediano ou péssimo. E aí você vai olhando todos os pareceres, como se fosse uma revisão de artigo, para ressubmeter esse processo. Aí sim entra o caso que alguém me perguntou, e eu não sei mais quem, porque mudou a ordem. Talvez a própria Amanda, não sei. Alguém perguntou sobre a questão socioeconômica e tudo mais. Nesse momento de reconsideração, que você tem um documento específico de reconsideração, de justificativa do porquê você está reconsiderando, aí sim você tem um papel livre para dizer, olha,
Eu tive problemas financeiros de saúde na graduação, eu tive que trancar, por isso eu fiz reingresso. Eu tive problemas pessoais e por isso eu tranquei a graduação, eu reprovei em tal ano, mas depois eu melhorei. Aí sim você tem capacidade argumentativa, né, de uma reconsideração. No primeiro submissão, isso não existe, esse documento. Entendi, obrigada. Entendeu? A questão aí é, por exemplo, se a gente tivesse agora, em setembro, submetendo a reconsideração, e essa reconsideração sai em dezembro, aí não dá para submeter uma nova reconsideração, porque aí já vai estar com 50% do curso concluído, a FAPESP vai bater e vai voltar, vai falar, não financio 1 ano de projeto. Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Amanda. Eu acho que eu fui parcialmente respondida nessa sua última fala, mas a minha dúvida é a seguinte. Tomando o exemplo do Gabriel, assim, para essa dúvida. A partir do momento que ele for aprovado, a FAPESP aprova, sendo mestrado e ele não tendo nenhuma outra bolsa, CAPES ou CNPq, a FAPESP aprova, sendo mestrado, 24 meses, ou o restante até o final, a partir do momento que ele foi matriculado, até o final do curso pela instituição? A FAPESP não tem controle sobre o andamento do seu curso. Você pode solicitar 24 meses, em qualquer momento. Só que isso vai ter que ter o aval do seu orientador, porque se você já preencheu 6 meses e vai pedir 24, obrigatoriamente você vai prorrogar. Você vai ter que pedir prorrogação para o seu curso, para CCP e para CPG. E isso vai ter que ter o alvará do seu orientador. Nos casos de pessoas sem bolsa. O caso do Gabriel, por exemplo, ele é bolsista do programa. Nessa reconsideração, nós não pedimos 24 meses. Nós pedimos 19 meses, porque ele já usufruiu 6 meses de bolsa do CNPq, que é a bolsa do programa. Então, eu não quero o Gabriel prorrogando. Então, eu não aprovei que ele submetesse mais 24. Certo, obrigada. Tá? Então, isso é uma coisa importante que a Amanda comentou, que é para todo mundo prestar atenção. Não pensem que nada é automático entre FAPESP e o programa de vocês. Só porque vocês têm FAPESP, não obrigatoriamente o programa de vocês aprova prorrogações. Vocês têm um prazo de qualificação, um prazo de defesa no programa. Se o programa de vocês entende que vocês podem prorrogar porque vocês têm bolsa, porque vocês vão fazer internacionalização, e isso gera indicadores importantes para o programa, cada programa trabalha da sua forma. Mas não pensem nunca que isso é automático. E isso é um dos principais argumentos de negociação, de conversa com os orientadores. No momento da submissão, sobretudo submissões tardias. Então, se amanhã, ou então virou um mês, julho, vocês querem submeter um projeto para a FAPESP, vocês podem pedir 24 meses. Tranquilo. Só que vocês já preencheram de março até agora no programa. O programa vai deixar vocês prorrogarem por 6 meses porque vocês têm FAPESP? Tem que buscar o orientador, tem que buscar o coordenador para fazer isso de forma correta. Tudo bem? Alguma dúvida específica sobre isso? Então vamos voltar as mãos levantadas. Natasha. Alô? Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite. Depois da primeira negativa, já foi enviado o projeto, teve uma primeira negativa. Quanto que é o tempo recomendado para pedir essa reconsideração? Tem um tempo recomendado, sim, ok? Tem de 1 a 2 meses. O tempo recomendado mesmo é de 30 dias. Porque isso faz com que os assessores que deram o parecer inicial sejam quase que imediatamente acionados novamente para dar o segundo parecer. Isso fica fresco. É quase que como um processo que a gente tem normalmente de revisão por pares de revista. Então, se você submete um artigo, ele vem com minor, com major, com solicitações de mudança, normalmente os autores têm 30 dias para fazer a devolução com as alterações e as justificativas. Esse é o recomendado. De novo, é colocar em risco estender esse prazo.
Só que tudo vai depender de que tipo de recomendações você teve no primeiro momento. Entendi. Tá? Legal. Obrigada. Imagina. Ana? Eu queria saber se uma vez que a FAPESP aprova a bolsa, existe a possibilidade de receber retroativo a partir daquele momento? É a partir da contratação. Tá? Então, quando você coloca a ideia da data em que você vai iniciar o seu processo, não quer dizer que a FAPESP assume a responsabilidade que vai te financiar a partir daquela data. Quando é elaborado o termo de outorga e o contrato com a FAPESP, que você assina, seu orientador e a instituição, todos assinam, é a partir daquele momento para frente. Tudo bem? Ok, obrigada. Dúvidas, pessoal? Mais alguma coisa específica nesse momento? Não? Tá. Então, eu vou abrir aqui eu vou abrir aqui o processo do Gabriel, só para mostrar. Esse aqui é o meu processo, não é dele. Processos. Discursos, Gabriel. Documentos. Vou compartilhar a tela novamente. É exatamente o projeto de vocês, né? Então, que tipo de linha de fomento? Programa regular, são bolsas, não são auxílios. No país, mestrado, fluxo contínuo. Aqui é a situação atual do projeto do Gabriel, que está em análise e reconsideração da habilitado. Aqui, tá vendo, ó, a gente colocou 19 meses. Começou para colocar em 1/6 de 2022 a 31/1 de 2024. A gente mudou a vigência do projeto, porque estava previsto para começar dia 1/3 de 2022. Gabriel é o beneficiário, eu sou o responsável. Aqui está a instituição e qual é o título do trabalho dele. Isso aqui é um diferencial, que também faz com que as pessoas pulem um pouquinho a classificação na hora de julgar os projetos. Se os orientadores de vocês tiverem projetos vigentes, temáticos, CEPID, jovem pesquisador, vocês podem vincular essa proposta do aluno a uma proposta inicial, que é a minha. Então, por exemplo, eu não posso, pela vinculação temática, eu não posso dar uma das bolsas que eu tenho pré-aprovadas de mestrado para o Gabriel, porque o projeto que eu elaborei não tem nada a ver com o projeto dele. Mas ainda assim, eu posso dar um bônus para o Gabriel, posso dar um corta-caminho, vinculando essa proposta, que é a proposta dele, à minha proposta de jovem pesquisador. Isso tende a facilitar a aprovação, tá? Então, de novo, tudo isso aqui vocês vão preencher. Que tipo de projeto que é, o nome do beneficiário, pesquisador, a duração, 20 meses, e depois aqui, de novo, é o processo vinculado ao meu. Dados gerais do projeto. Então, a gente já sabe. Felipe, desculpa, uma dúvida. Você vinculou um projeto, o seu projeto de jovem pesquisador com a proposta de mestrado. Mas essa questão que você comentou, se não tem nada a ver, é como se eu estivesse dando um endosso, você vinculou nesse sentido de dar um endosso ao Gabriel, é isso? Não, na verdade o que não tem nada a ver é que lembra que eu falei que as bolsas de mestrado, doutorado, quando estão vinculadas ao projeto, eu já tenho que fazer um projeto sobre essas bolsas? Então, sim, os dois projetos de mestrado que eu elaborei durante o meu jovem pesquisador são sobre judiciário e orçamento. O trabalho do Gabriel não é sobre judiciário e orçamento, então eu não posso dar a minha bolsa para ele. Mas o trabalho dele tem tudo a ver com o meu projeto jovem pesquisador. Ele não tem nada a ver com as bolsas de mestrado que eu pensei para o meu projeto.
Deu para entender a diferença? Ah, entendi. Então não é qualquer projeto que você pode, mesmo que fosse um auxílio pesquisa, não pode, tem que ser alguma coisa bem relacionada. Exatamente. Porque depois vocês vão ver lá nos documentos que tem um documento específico, ó, documentos. Deixa eu achar o documento. Carta de vinculação ao projeto. Quando eu faço isso, quando eu vinculo o projeto do Gabriel ao meu, eu tenho que escrever um documento, uma carta, mostrando por A mais B todas as vinculações desse projeto com o meu projeto Jovem Pesquisador. Tudo bem? Certo. Tá? Eu ouvi uma mão levantando. Diga. Sou eu, Amanda, novamente, perdão. Quero fazer uma pergunta, mas que é dentro disso, né? Mas dentro da submissão via projeto temático. Uhum. Ele só pode acontecer se o projeto temático é do orientador direto do trabalho, da pesquisa, ou pode ser de outro professor associado ao laboratório, enfim, que tem alguma ligação? Pode ser de professores associados, não precisa ser do professor responsável. Certo. Tá? Obrigada. Nada. Então aqui a gente tem, né, a identificação do projeto, que eu já falei para vocês. Depois, a identificação, aqui de novo aquela coisa que eu falei para vocês. Juro, eu posso falar 500 vezes sobre isso, tomem cuidado com essa questão. É aqui que vocês morrem na praia por baboseira. Eventualmente, a própria FAPESP pode redirecionar o seu projeto para uma outra área. Quando eles leem a primeira versão do projeto, não leem o projeto inteiro, leem em resumo, leem orientador, leem algumas informações, eles mesmos podem dizer para vocês, olha, eu acho que esse projeto não é aqui. Talvez isso aqui seja lá na história, talvez isso daqui seja na antropologia, talvez você tenha que ir para o turismo. Mas é extremamente importante que vocês olhem e busquem com o orientador, grupo de pesquisa, se já submeteu o projeto, se o orientador tem histórico com o FAPESP, qualquer ele que seja, ele já passou pela avaliação de uma área. É bem importante que ele continue nessa área e não tente desbravar coisas em lugares novos, porque talvez não seja uma boa ideia. Então a escolha da área setorial, da sub-área de conhecimento e da especialidade é muito importante. Outra diquinha que vale ouro. A gente normalmente descarta ou desvaloriza isso aqui, ó. Palavras-chave. Só que no mundo da informação, dos nós conceituais, isso daqui vira categoria. E quando um pesquisador, como eu, por exemplo, me cadastro na FAPESP e cadastro palavras-chave ou palavras-chave de temas que eu trabalho, é a partir daí que a FAPESP vai achar o seu assessor ad hoc. Então pensem muito bem naquilo que você quer, naquilo que realmente traduz o seu trabalho em palavras-chave, porque é isso aqui que a FAPESP usa para achar assessores ad hoc. A rede e o banco de dados que eles têm é construído a partir de palavras-chave de temas específicos de pesquisa. Então, se eventualmente vocês trabalharem com formação de agenda e colocarem lá nas palavras-chave políticas públicas e agenda 7, eu posso te dar 5 nomes de pessoas que vão receber o projeto de vocês. Ou possíveis que vão receber o projeto de vocês. Porque são pessoas que trabalham, que são cadastradas nessa área. Então, não façam isso como, só 5 palavras quaisquer, eu vou botar aqui, Brasil. Não faz isso. Pensem com muito carinho e com estratégia as palavras-chave. Tudo bem? Alguém dá um ok só para eu saber, porque tem uma mãozinha levantada. Diga. Eu, professor Luciene, um caso hipotético, a FAPESP não tenha nenhum professor associado, ela pode recorrer a outras instituições de ensino superior para pedir o parecer, ou somente professores das universidades de São Paulo?
Não. Eventualmente, a FAPESP pode financiar eventos e pesquisadores que não são do estado de São Paulo. O banco de pareceristas da FAPESP não se resume ou se limita ao estado. Eu, por exemplo, já dei vários pareceres esse ano para a FAPEMIG, que é de Minas Gerais. Então, o banco da FAPESP não é exclusivamente de paulistas, mas ele é preferencialmente de paulistas com projetos vigentes. Porque isso está no seu contrato, no meu contrato, de que ao aceitar a bolsa da FAPESP, eu aceito também dar pareceres sem custo para a FAPESP quando eu for acionado. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa aí? Então, vamos continuar. Instituições, como é só na EASH, é a EASH. Pessoas envolvidas, lembra que eu disse para vocês? Dedicação do seu orientador. Por que não tem dedicação do bolsista? Por que não tem horas aqui, gente? Porque é exclusividade. Exatamente, porque as horas são todas. Então é dedicação exclusiva, né? Não tem prazo de dedicação aqui. Então isso é preenchido como dedicação exclusiva. Aqui, vocês podem colocar 8, 6, 4, a depender do nível e do status do seu orientador naquele momento. Orientadores que têm 7 orientandos não tem como dedicar 8 horas semanais ao seu projeto. Eu, como tenho só 4 orientandos nesse momento, eu tenho mais tempo, então a gente colocou 8 aqui. Mas não tem uma coisa básica, né? É olhar mesmo qual que é a dedicação do seu orientador. Depois, outra coisa que eu digo para vocês, muito cuidado, muita revisão. O resumo, essa primeira parte, gente, de dados gerais do projeto, é isso que vai ser usado pela parte administrativa para indicar o projeto de vocês. Então, se vocês pesarem a mão aqui, por exemplo, o Gabriel trabalha com políticas públicas e populismo. Se ele pesar a mão em populismo, para onde você acha que o projeto vai? Para as pessoas de populismo. Se ele pesar a mão aqui em análise de política pública, isso vai para o pessoal de política pública. Então, é uma junção de resumo com palavras-chave que vai direcionar para onde o projeto de vocês vai e para quem o projeto de vocês vai. Sejam estratégicos nesse momento. Certo? Depois a gente tem a parte financeira. A parte financeira é basicamente selecionar o número de meses automaticamente. Aqui, ó, você seleciona o número de meses em que você vai ter a Bolsa FAPESP, ele calcula automaticamente, né, da Bolsa, e depois da reserva técnica. A reserva técnica do mestrado é 10% do percentual total que você recebe no ano. Então, ou da Bolsa geral, né? O Gabriel pediu 20 meses dá R$48 mil pelo mês, então ele tem R$4.814, se for aprovado, para gastos com congressos, livros, participação de eventos, deslocamentos e diárias. É basicamente, ou materiais de consumo. Aqui é outra história, aqui depois a gente conversa. Depois, documentos. Aqui, cuidado. Aqui a gente vai ter sempre tudo duplicado, porque é uma reconsideração. Então, tem documentos que são de 2021 e tem documentos que são de 2022. A gente vai pegar sempre o projeto mais atual e não o anterior. Aqui está a diferença daquilo que o pessoal tinha perguntado sobre submeter o projeto antes de passar no mestrado. Certificado de conclusão de graduação. Se você submete, por exemplo, estou acabando a graduação, mas já vou entrar direto no mestrado, você não tem o certificado antes de realmente acabar. Então, você não precisa mandar. Você só precisa mandar para avaliação aquilo que é análise. Se a análise dá bom e você consegue a bolsa, você tem que mandar outros documentos que são documentos de contratação. Passou todo o processo, veio o despacho, aprovou a FAPESP, você submete a contratação, submete certificado de conclusão, comprovante de afastamento se você estiver trabalhando. Então, por exemplo,
até que saia a sua bolsa aprovada, você pode ter trabalho, você pode ter CLT, você pode ter outras bolsas. No momento da contratação, você tem que mostrar o comprovante de afastamento. Comprovante de matrícula, aí de novo, não tô no processo, não tô aluno, tô no processo seletivo. Passou do processo seletivo, tem que mostrar que você é aluno, senão você não consegue contratar a FAPESP, tá? Comprovante de matrícula, aqui a gente tem 2, porque é reconsideração, e a declaração do orientador dizendo que você começa em tal dia ou começou em tal dia as atividades. Então, tem uma diferença. Quando vocês forem submeter FAPESP, prestem atenção nesses documentos, que são documentos de análise. Dúvidas aí? Então, o que são documentos que são obrigatórios? Esse aqui, ó, é um formulário de solicitação de reconsideração. Vocês não terão isso no primeiro momento, mas é aquilo que a gente falou. Quando você reconsidera, obrigatoriamente você tem que fazer um documento mostrando, pontuando todas as recomendações dos assessores, todas, e justificando o que é que você fez sobre isso. Se mudou, se não mudou, o que é que você fez, onde é que isso está no seu projeto. Histórico escolar de graduação. Tem que ser o histórico completo, sujo, com reprovações, com saídas, com entradas, com trancamentos, com reingresso, tá? Histórico escolar de mestrado do beneficiário. Você pode, eventualmente, colocar isso como não se aplica, se você for um estudante de graduação que ainda Felipe, vai prestar mestrado. Uma dúvida, na verdade, só uma curiosidade. Pessoas, eu vi que vocês, no projeto do Gabriel, quando vocês mandaram a primeira vez, vocês mandaram o histórico limpo, provavelmente, né? Depois eles pediram o histórico sujo, foi isso? Isso. Vocês fizeram isso com uma tática ou foi simplesmente um esquecimento? Assim, ocorre de, por exemplo, as pessoas mandarem às vezes o histórico limpo e isso acabar passando batido? Não, porque não passa. Esquece que a FAPESP, a parte administrativa, é um monte de máquina. Eles não erram. Então, esquece isso. A gente mandou, porque mandou, era um histórico da Unesp, que o Gabriel veio, e aí tinha esse de imediato, e depois a gente teve que fazer uma nova solicitação. Na verdade, a questão do Gabriel foi muito mais a validação do código de autenticação do que a questão do histórico sujo. Porque vocês têm que pedir também o histórico autenticado, ou carimbado, ou com aquele código de autenticação que vem no final da página. Porque senão a FAPESP não consegue validar o seu histórico. Tá Tudo certo. bem? Tudo bem. Quem mais levantou a mão? Ninguém? Eu que ouvi? Doideira? Então, isso é o histórico de mestrado. Então, se você não tem o histórico de mestrado ainda, você pode colocar algo chamado não se aplica, tá? Porque uma coisa é o histórico da graduação e outra coisa é o histórico do mestrado. Tá vendo aqui, ó, que a gente colocou, quando o Gabriel submeteu em 21, a gente submeteu isso aqui, ó, não se aplica. Um documentinho escrito não se aplica. Porque ele não era aluno do mestrado ainda. Depois, manifestação do dirigente da instituição sede. Aí é um processo interno, tanto esse documento quanto esse anexo 2, são documentos que a direção da EASH precisa assinar. Então, o que é que vocês têm que fazer? Tanto este anexo quanto essa manifestação tem um modelo. Quando vocês entrarem no SAGE de vocês, aqui nessa abinha, vai ter lá baixar modelo. Vocês vão baixar o modelo de manifestação do dirigente, baixar o modelo de anexo 2, vão preencher esses documentos. Vocês vão preencher, junto com esses documentos, um formulário de solicitação de assinatura para a Secretaria de Pós-Graduação. O Hernandes vai pegar esse documento, não sei se é o Hernandes, é alguém lá da pesquisa, da pós-graduação, vai mandar para a direção, e a direção vai assinar esse documento e devolver para vocês. Com esse documento assinado pelo diretor, vocês vão incluir esse documento aqui. Então, considerem que tem um processo interno da EASH. E que esse processo é muito rápido, o pessoal da EASH é muito competente,
Só que é um processo mais burocrático. Tem que baixar um modelinho de formulário de solicitação de assinatura, mandar o resumo do seu projeto, mandar a manifestação do dirigente preenchida, o anexo 2 preenchido, o diretor vai assinar, vai devolver isso para vocês e vocês anexam no SAGE o anexo 2 e a manifestação do dirigente. Tudo bem? Então, beleza. Depois tem um outro documento que é novo. Até o ano passado não existia esse gestão de plano de dados, ou plano de gestão de dados. Isso tem um vídeo no YouTube, tem um vídeo na FAPESP, que é mostrar exatamente o seguinte: para além dos resultados da sua dissertação, você vai construir banco de dados e o que você vai fazer com ele? Você vai disponibilizar em rede aberta, fechada? Eles estão altamente preocupados em ter acesso também aos bancos de dados para replicabilidade, para aumento da pesquisa. Então, vocês têm que construir um documento dizendo como vocês vão construir o banco de dados e onde esse banco de dados vai estar acessível. Depois, o documento do projeto de pesquisa, que é um projeto de até 20 páginas, com uma estrutura específica que eu vou mostrar para vocês no final. 2 referências, que é basicamente aquilo que eu já falei. Nome do docente, que pode dar uma referência sobre você. Instituição onde ele trabalha. Telefone e e-mail. Então, se você fez iniciação científica com alguém, põe o seu... Não pode ser orientador, tá? Mas se no passado, um professor que você foi muito bem na disciplina, alguém que eventualmente você fez iniciação, qualquer coisa assim, é importante que vocês coloquem essa pessoa como referência, que eventualmente a FAPESP pode pedir recomendações e querer entender um pouquinho sobre vocês a partir desse dado. Muito simples, coloca lá os 2 dados e tudo certo. Felipe, essas referências é melhor que essas referências sejam dentro da sua área de atuação, né? Exatamente, muito estratégico. Não vai colocar um professor... Você está submetendo um projeto de política pública, não vai meter um professor do direito. Então, usa referências considerando aonde o seu projeto vai parar. Se o seu projeto vai parar na política pública, usa referências de professores, de chavões, de nomes importantes com quem você já trabalhou e que podem te dar uma recomendação. Tá? Resultados de auxílios anteriores é sobre o orientador. Ou, no caso de mestrado, né? Ou vocês já tiveram bolsa de iniciação científica na FAPESP, e aí vocês colocam a iniciação científica que vocês tiveram como auxílios anteriores, ou isso cabe ao orientador. Então, nesse documento aqui, a gente colocou, por exemplo, todas as bolsas que eu tive como resultados de auxílios anteriores. O que a FAPESP quer com isso?